Antes de mais, agradecer aos dois Fábios, ao Fábio Gonçalves e ao Fábio Silva, por me terem convidado para estar aqui presente, e a cada um de vocês por investirem um bocado do vosso tempo para virem até aqui. Poderiam fazer muitas outras coisas, então agradeço-vos por isso. Estou um bocadinho nervoso, espero que não se note assim muito na voz, mas isto passa rápido. Então, antes de mais, o meu nome é Bruno Sousa, como já puderam ver. Eu tenho 20 anos, sou de Viana do Castelo e sou videógrafo, sendo o meu foco em festas e em festivais. Ao longo desta palestra eu vou-vos falar aqui de alguns pontos que para mim eu considero que sejam importantes. E o primeiro de todos é uma questão que eu valorizo bastante e acho que cada um que está aqui, se realmente gosta desta área, se gosta do audiovisual, ou seja, se seguem esta área, acima de tudo têm que gostar daquilo que fazem. Isto pode parecer, típico clichê, mas a verdade é que eu levo isto muito, muito a sério e caso num futuro eu não me identifique, ou seja, pare de fazer sentido eu fazer vídeos, eu captar, eu editar, hei de encontrar a minha paixão noutra coisa daqui para a frente, mas atualmente é isto que eu gosto de fazer e pode parecer um bocado hipócrita, porque obviamente isto dá trabalho e não é fácil, portanto é um trabalho, só que tu gostares daquilo que fazes vai se tornar mais fácil e prazeroso, porque a filosofia aqui é muito isso. Eu não sinto que estou a trabalhar, ou seja, eu não sinto que estou a fazer, por mais que seja um trabalho, obviamente, como eu gosto e como tenho paixão por aquilo que faço, acaba por ser mais fácil. E isso, seja para o audiovisual, seja para qualquer área que vocês sigam, é aquilo que eu mais valorizo, é gostar daquilo que faço, porque senão, não há de fazer sentido. Aqui sobre a palestra, eu dividi isto em 4 tópicos. Vou-vos falar um bocadinho da minha trajetória, ou seja, da minha identidade, e depois dividi aqui a parte que, obviamente, se aqui vocês forem freelancers, ou mesmo que tenham já produtora, a vossa marca, numa fase inicial nós temos que gravar, captar, temos que gerir, temos que vender, temos que fazer reuniões, somos para fazer tudo. E aqui o principal e aquilo que eu dividi foi a questão da produção e da gestão, ok? E no final passo-vos uma pequena visão para mim do que é que faz sentido e o que é mais importante para conseguirem vingar nesta área, ok? Pronto, agora aqui então a primeira parte da identidade relativamente à minha pessoa. Não gozem comigo, por favor. Mas este era eu, não sei bem que idade tinha, mas existem aqui 2 lados, portanto, estava aqui meio fofinho e aqui estava irritado. Isto para vos dizer o quê? Claro que nesta altura ainda não estava no ensino secundário, e é aqui que eu até vou começar, é que eu era, digamos, que o pior aluno da turma. Eu acho que eu bati recorde no número de negativas. Eu no 9º ano devo ter tido tipo 7 negativas, ou seja, tinha tudo e mais alguma coisa. Era o gajo mal comportado, e que andava ali, porque eu não estava a fazer, e isto vai de encontro ao que eu estava a dizer, porque eu não estava a fazer algo que propriamente gostasse. E isto para dizer-vos que depois tudo mudou quando eu entrei no ensino secundário, mas antes de ir lá, que já estava a passar à frente, como eu estava a falar, houve uma fase, que neste caso iniciou-se em 2015, quando eu fazia vídeos para o YouTube. Isto porquê? Porque eu via as macacadas que os casas de youtubers na altura, não sei quem é desse tempo, e qualquer youtuber que na altura teve, e que tem ainda hoje em dia fama, eu fazia, ou seja, olhava para aquilo, queria replicar e acabei por meter isso à frente da escola, e por isso é que eu tinha 7 negativas. Ou seja, eu estava a levar aquilo tão a sério que eu fazia vídeos semanalmente, todos os sábados, já se estava a tornar uma cena que eu já me achava isto aqui, estou a ser youtuber para a vida, estava mesmo a curtir daquilo. E isso houve, sei lá, não sei precisar o número de vídeos que eu fiz na altura para o YouTube, mas tenho aqui um pequeno resumo e vou-vos mostrar do que é que foi essa pequena temporada, para mim essa época de fase youtuber, posso assim chamar. Extensão?
Pois, se calhar não. Fácil. Se continuar. Ok, é isso. Isto só para vos contextualizar um bocado o que é que foi essa época e que, ou seja, acabou por nascer daqui o facto de descobrir que gostava desta área e que gostava de gravar, porque eu na altura recebi uma câmara dos meus pais, lembro-me de começar a aprender a editar sozinho em casa, na altura era o Camtasia Studio, era a versão 8, eu instalei, comecei a aprender, comecei a ver tutoriais e, portanto, desde essa época... Já, está a dar. Desde essa... Está a dar só em baixo. Não está a dar? Ok, não está. Portanto, desde essa época que realmente percebi o que é que eu gostava, em que chegou o momento em que eu tive que escolher, não é, a parte do ensino secundário, a área específica, que neste caso optei pelo curso profissional e que havia lá em Viana do Castelo, o curso profissional de audiovisuais, e foi a partir daí que tudo começou a tornar-se mais sério e não ser a brincadeira do YouTube, tanto que está aqui o Rainer, que esteve comigo na turma a tirar audiovisuais, ele próprio sabe da experiência incrível que foi esses 3 anos, eu para mim eram todos os dias focados a trabalhar com um audiovisual, a aprender, tanto que nas disciplinas que eu tirava negativa, depois quando fui para o profissional até já dava a tirar 15, 16 e 18, portanto as coisas começaram a correr bem e foi uma fase incrível, eu adorei por isso. Não estou a ver agora aqui só os slides, desculpa. Ok, está lá. Estava a dizer, eu tenho aqui 2 fotografias, na altura então foi em 2020 quando eu entrei no curso profissional, ainda era a altura da pandemia, estávamos com máscaras. Tenho aqui, portanto, uma foto do primeiro ano de secundário, que era o 10º ano, e depois no final, que foi o 12º, com carinha de bebê, e bem que poucos anos se passaram, mas tudo bem. Aqui foi um prémio que nós ganhamos por causa de um concurso que nós tínhamos participado por causa de uma curta-metragem e, portanto, acabei por finalizar o ano em grande e foi, de forma resumida, uma experiência super positiva. Claro que não consigo estar a falar de todos os detalhes. E depois chegou o momento que era a questão do ensino superior e eu realmente fiz de tudo. Na altura era a PAP, era para fazer os exames e com a média do secundário para entrar no ensino superior. E eu realmente entrei no ensino superior, entrei numa licenciatura, só que fiz o primeiro semestre e acabei por desistir. Porquê? O que eu costumo dizer é que ainda bem que eu entrei na universidade, mas ao mesmo tempo ainda bem que eu desisti dela. Porque em um semestre eu comecei-me a perceber que, e obviamente isto é apenas opinião pessoal e da minha experiência, mas que seria mais vantajoso para mim já saltar para o mercado de trabalho, tendo em conta que eu já vim de um curso profissional, e atacar a fundo, focado todos os dias, a chegar onde eu sempre quis, em vez de estar 3 anos sentado numa cadeira a aprender, claro que sem descredibilizar, obviamente que iria aprender, mas eu percebi para mim mesmo que seria mais benéfico fazer o meu caminho já no mercado de trabalho, tanto que se eu não tivesse desistido, neste momento eu ainda estava, portanto, a finalizar, estava no último ano, e na verdade agora estou aqui, ou seja, a palestrar e a conseguir mostrar aquilo que eu fiz nestes 2 anos desde que eu desisti, que é precisamente o que eu vou mostrar a seguir.
Antes disso, esta é só uma fotografia, era a única foto que eu tinha na altura da universidade, ou seja, isto foi a apresentação da escola e não sei o quê, que era em Vila do Conde, e pronto, eu acabei por desistir. E acaba por chegar à fase onde eu estou hoje, que, passaram-se 2 anos desde que eu desisti, e atualmente consigo dividir e mostrar um bocado, e é por isso é que eu também tinha dividido a tal palestra na fase de produção, que é eu, o gajo que vai estar a gravar os eventos, a fazer a minha arte com a câmara, ou seja, eu sei que ainda tenho muitos anos e muito tempo para continuar a gravar, para continuar a produzir, porque realmente e verdadeiramente é isso que eu atualmente mais gosto de fazer, e ao mesmo tempo começa a entrar a outra vertente, que é literalmente de negócio. Claro que aqui no computador nós também editamos, fazemos a gestão, fazemos as reuniões, fazemos para conseguir vender, e tem sido, obviamente agora estamos numa fase mais tranquila, mas no verão todos sabemos como é que isto é, e é sempre difícil o equilíbrio entre estes dois lados, que é a parte de estar no terreno, estar a produzir e estar a fazer a gestão de tudo, ter que editar. Portanto, quando somos, como eu tínhamos dito, quando somos um só, todos sentimos essa dificuldade. E pronto, assim de forma resumida, aquilo que tem acontecido nos últimos anos da minha vida foi isto, foi toda esta trajetória. E agora ia-vos passar aqui para a parte da produção. Eu tenho aqui, literalmente, o primeiro vídeo que eu fiz na noite. Isto, ou seja, estou-vos a mostrar especificamente este nicho porque, como eu vos tinha dito, isso é algo que eu tentei ao máximo especializar-me e aprender para entregar o melhor produto. Então agora vou-vos mostrar, não sei o ano ao certo, mas o primeiro vídeo que eu gravei na noite e que também foi numa discoteca em Viana do Castelo. Aí, pois, que agora não vai ter áudio. Epá, mas se fizer muito trabalho, a música também não... Isto não é só música e planos por cima, não há de ser... Pronto, transições e preto e branco e não sei o quê, portanto, alto, top. Pá, este delay era de agora, não era no tempo, isto estava bem, o delay não era tão mau, não era tão mau. Pronto, este foi literalmente o primeiro vídeo que eu cheguei a fazer na noite. Agora eu ia-vos mostrar o último, também se tiver com este delay, não sei se... Yeah. Está meio, mas passa, é o que temos. Pronto, é isso. Como vocês perceberam, isto foi um vídeo feito no Dubai. Eu não tenho propriamente um momento em que vou falar disso na palestra, mas vou aproveitar e falar-vos que isto foi da experiência mais recente que eu tive agora. Eu tive 3 meses no Dubai, desde outubro até dezembro, e cheguei agora no início deste ano. Foi uma experiência super positiva. O contexto que eu posso vos dar daqui e também eu termino a palestra dessa forma, que é a questão de quando sinto-me estagnado, eu sinto a necessidade e aquela sensação de, ok, isto já, parece que já cheguei àquele ponto aqui, por muito que eu esteja aqui a ser casmurro, vou continuar a fazer o mesmo, só que eu quero tipo mais, ou seja, eu quero qual é que é o próximo nível e simplesmente eu arrisquei, eu não fui com nenhum contrato de trabalho, nem fui com nenhum cliente em mente. Obviamente, eu não fui sozinho, fui com o Rica, que também está lá no Dubai agora. Aconteceu que nós fizemos, ou seja, como eu estava a dizer, não houve nenhum contrato nem nada, mas aconteceu que nós, antes de irmos, fizemos uma pequena análise daquilo onde nós gostaríamos de chegar
e percebemos que havia, consoante, eu falei disso recentemente no Stories, que consoante a magnitude e a dimensão que aquilo é, seja em termos de pessoal, seja em termos do estilo de vida que está lá, a multidão, e obviamente a riqueza que aquilo existe, tendo em conta que somos a comparar com Portugal, existe esse luxo e ao mesmo tempo existe uma má qualidade. Pá, obviamente que havia alguns conteúdos que eram ok, que eu gostava de ver, mas a maioria que nós, antes de irmos, analisamos, é que sentíamos ali uma possibilidade de entrar no mercado e conseguir dar um up na qualidade e entregar aquilo que eu estava acostumado a fazer cá em Portugal. E, de forma resumida, foi muito isso que aconteceu. Eu posso-vos dizer que pensava que ia fazer mais coisas, ou seja, eu não fiz o mesmo, não fiz o mesmo que estava a idealizar, pensava que ia estar com o mesmo volume cá em Portugal, tudo a acontecer, 3 eventos por semana, tal. Isso não aconteceu, mas ao mesmo tempo chegamos ao sítio certo e que eu não pensava que isso fosse acontecer em apenas 3 meses. Neste caso, foi literalmente este vídeo, que era esta marca, o Ushuaia, isto para o mundo da noite em Ibiza, ou seja, o auge, porque é propriamente a melhor discoteca do mundo, e eles têm essa marca presente no Dubai, o que acabou por ser positivo, embora não tinha idealizado, porque obviamente gostava muito, estava nos planos, mas não sabia que em 3 meses isso ia acontecer. E é um pouco isto também a diferença que eu queria vos mostrar entre os conteúdos, que é possível, e digamos que para estarmos adaptados e ver o que é que está a acontecer no mercado, porque este vídeo pode funcionar agora, mas daqui a uns meses, daqui a um ano já não funciona. Portanto, é como as trends de TikTok, as coisas estão sempre a mudar e nós temos que ver quais efeitos. Agora é a era da AI, agora está a entrar todo um novo mundo. E é importante nós estarmos atentos. Para mim, a melhor plataforma para nós conseguirmos literalmente ver o que é que está a acontecer, onde os criadores produzem os seus vídeos e partilham, é no Instagram. Vocês podem facilmente guardar todos os conteúdos, ou seja, eu falo da minha experiência, eu tenho diferentes abas de guardados, filtrado por diferentes conteúdos, seja de fotos, seja de vídeo, seja de corporativos, seja de um festival, e vou alimentando isso constantemente para quando for o meu momento de criar, ter em conta essas referências e dar o meu melhor, tendo em conta aquilo que é atual, ok? Relativamente à minha estética, eu valorizo muito a parte da cinematografia. Eu não estou muito dentro na questão do VFX e dos efeitos malucos. Eu valorizo muito a parte, como podem ver, por exemplo, a questão da cor, a questão de todos os enquadramentos e tentar fazer sempre planos mais abstratos. Ou seja, de certa forma, ao início podem não ser tão perceptíveis. Há coisas que posso fazer planeadas, que têm essa intenção, mas há noutros momentos vejo ali uma coisa a acontecer e quando se fala de uma cobertura de evento nós temos de estar preparados e quanto mais agilidade, velocidade nós temos naquilo que estamos a fazer, vai ser melhor. Esse é o grande diferencial de conseguir captar um evento, porque nada está ali a acontecer uma cena bué da rápida que tinha que ser ali, já não apanhaste, já perdeste. Portanto, existe muitas vezes que isso acontece, mas ao mesmo tempo temos de trabalhar para conseguir apanhar o máximo possível. Tenho aqui alguns exemplos. Por exemplo, o que eu estava-vos a dizer agora. Esta questão aqui foi obviamente no momento em que só estava a acontecer um drop, também tinha que estar atento a isso, eu estava a fazer um plano geral cá atrás, e o CO2 foi bué da rápida, aquilo está ali, suponho ali com 10% de slow motion, mas consegui fazer com que, no momento que o CO2 entrasse, criava, digamos que esta atmosfera, porque a malta estava toda com os braços no ar, acabou por ocultar o DJ, mas cria, ou seja, eu olho para aquilo e vejo algo bonito, algo diferente, tal como aqui, ou seja, não é tão perceptível à primeira. Este aqui até vos posso dizer como é que eu fiz, que na altura vi umas bolas, isto a festa ainda não tinha começado, portanto isto aqui é tudo festas, obviamente, a festa ainda não tinha começado, o sistema de luz está com aquelas bolas a passar no chão, e veio-me simplesmente a ideia e aquela cena de, se eu mandar ao técnico parar uma bola aqui, já tenho uma cena difícil de fazer, bem, se calhar tinha que vir para um estúdio destes para conseguir idealizar e fazer um plano deste género, mas fui falar com o técnico e depois foi uma questão de chamar uma miúda, meti ela a encaracolar o cabelo e acabei por conseguir fazer algo assim. Isto foi para o início do vídeo. Tenho aqui, ou seja, algumas ideias
e é basicamente esta a minha visão que eu vos posso passar sobre a minha estética. Agora aqui a questão do equipamento, não é que eu acho que isto seja o mais importante a se mostrar, ok? Isto depende muito da fase em que nós estamos, por isso o próximo slide é literalmente uma cruz no meio, porque, como nós sabemos, não adianta ter o melhor equipamento do mundo e depois não sabermos como usá-lo, ou até saber usá-lo, ter o melhor equipamento do mundo, mas depois não saber o nosso valor do nosso trabalho, não nos sabermos vender e estarmos um bocado dentro do que é confortável, mas a verdade é que todos nós, se conseguirmos equilibrar o que é o facto de ter o equipamento, de saber usar o equipamento, de nos sabermos vender, na minha opinião, vamos tirar o melhor proveito de tudo. Portanto, não vou ser hipócrita, o equipamento é importante. A conclusão que eu faço é que só vai importar depois de tu mostrares a tua arte. Portanto, se não tiveres nada a que mostrar, se não tiveres bons vídeos, se não conseguires vender, depois o equipamento acaba por ficar parado ou sem o uso ideal que era o perfeito, ok? Agora aqui sobre a produção, claro que eu não vou aprofundar tanto sobre como é que eu propriamente edito os meus vídeos, vou-vos só passar aqui um bocado aquilo que eu tiro de forma inicial, o que é mais importante para mim. Obviamente que existe toda uma captação e eu separo isto em duas faixas. Existe a footage, que é literalmente toda a footage, eu arrasto-a para a timeline, e isto é um processo em que eu vou filtrando o que é que faz sentido usar no vídeo ou não. Isto depois também tem um workflow para ser rápido, porque isto é uma tarefa que estou constantemente a fazer, e a ideia é separar toda a footage, isto tem que ser toda vista, e separá-la por cores, em que depois eu vou agrupá-la toda numa best footage. Portanto, aqui temos um bocado a transformação do que é a decupagem, o que é que acontece. E mesmo depois dentro da best footage, que é aqui a última, eu vou ainda filtrando consoante aqui as faixas. Portanto, eu vou levantando para cima sempre que fizer mais sentido, sempre que aquele plano for... Atenção que o editor tem que fazer muitas escolhas, às vezes o plano pode ser bonito e pode não fazer sentido, portanto isto é sempre um desafio e temos que estar preparados, seja para o que o cliente quer e o que faz sentido para o vídeo. Portanto, há muitas vezes que eu fico com pena genuinamente, não vou meter este plano, mas não pode ser, porque ou não vai encaixar ou não faz sentido. Portanto, o editor tem muitas escolhas e às vezes não podemos julgar só pelo produto final, há muito atrás na própria edição, às vezes o cliente não quer e houve uma barreira, portanto há aqui muitos cuidados a ter. E depois sobre a próxima fase, que eu considero que seja então a montagem. Eu sou o típico editor que coloca tudo numa única linha, ok? Obviamente cada um faz como fizer sentido e pode fazer sentido até noutro tipo de conteúdos, não é? Quando costumam fazer as timelines, ou seja, elevadas, sem elas estarem numa linha. Eu às vezes tenho na segunda faixa outros planos quando eu estou indeciso e vou filtrando e ver o que é que faz mais sentido, como acontece aqui em alguns momentos. Depois toda a parte superior é só questão visual, seja a parte da cor, seja colocar um shake, seja o glow, efeito VHS, qualquer efeito entra depois na parte de cima. E depois na parte de baixo, tudo o que é azul aqui é a parte de música. Ok, portanto, eu aqui neste caso usei uma ferramenta da AI só para conseguir separar as faixas e conseguir moldar a música na forma que fazia sentido para mim e para o vídeo, na verdade. Depois aqui é uma separação entre sound design e ambiente. A ambiente são os amarelos, ou seja, o que são mesmo efeitos sonoros acabam por ficar aqui em laranja. E eu tento sempre ter esta construção, não toda, porque depois há questões que vão depender do vídeo, obviamente, mas antes sequer de ir gravar, peço desculpa, isso não conseguem só ver aqui a timeline, antes de ir gravar eu gosto sempre de ter uma base de som, seja obviamente o cliente aprovar a música, seja a estrutura de sound design, criar uma melodia diferente, que é literalmente quando eu estiver a gravar eu já antever um pouco do que é que eu preciso, o que é que faz sentido colocar, e isto para mim é muito importante. É possível, não é? Só ir gravar e montar. E quanto mais prática tivermos, melhor, e é possível. Agora, tendo em conta o projeto que for, eu gosto sempre, se fizer sentido, obviamente,
fazer este trabalho de pré-produção. Ainda aqui, só na parte superior, que também acaba por ser, também pode acontecer num momento, ou seja, de pré-produção, que é separar já com uma narrativa, com um storytelling e perceber que o início do vídeo vai começar de determinada forma porque temos que passar aquela mensagem. Acaba por o início e o final tentar com que isso seja diferenciador. Isto, atenção, obviamente, para os meus vídeos de noite. O meio vai sempre depender depois da música e da montagem que acontecer aqui. Mas, aliás, podemos propriamente ver aqui a construção no início e aqui na verdade, pronto, foi mais a meio porque é a questão da transição de música. Ou seja, existe aqui um trabalho de sound effects. E é muito isto, ou seja, existe uma separação de momentos em cada ou seja, separado por marcadores, onde eu vou esticando. Neste caso aqui dá para ler a intro, cabos, colunas, pausa dramática, entradas e o warm-up, um strobe crescente, ou seja, eu faço aqui uma pequena construção já prévia para as coisas me correrem bem. E sobre produção é isto, ok? Desculpem se estou a ser um bocado rápido ou se estou a ser demasiado lento, não faço ideia. Agora eu ia passar à outra questão, que era sobre a parte da gestão, e aqui entra aquilo que eu vos tinha falado também no início, da separação entre esses dois, e o que está a acontecer precisamente neste momento, ou seja, estamos numa época mais baixa, e o meu foco está precisamente na gestão, e é isto que eu vou-vos mostrar agora, e estou cada vez mais a valorizar esta parte, porque também posso-vos dizer que, ou seja, sinto que já estou mais confortável no sentido da produção, ou seja, eu já sei bem o que é que eu pretendo entregar, como é que eu pretendo fazer, embora há sempre evolução, nunca parar essa parte, mas para vos mostrar agora um bocado a parte da gestão e que eu tenho focado mais e que acho que é muito importante cada vez mais. E atenção, a esta era da inteligência artificial, acho mesmo que todos devemos aproveitar tudo o que está a acontecer e as ferramentas que temos para conseguir, obviamente estou a falar na parte da gestão, existem as ferramentas da AI para a produção de vídeo, que eu isso ainda não entrei, mas aqui na parte da gestão acho que devem usá-las. O que é que eu uso? Resumidamente, e a cada um aqui vai dar a importância que quer e isto é o meu uso, cada um tem o seu uso, o que é que vai fazer sentido para vocês, já usei diversas ferramentas e para mim este foi o melhor workflow atualmente que eu vi que fazia sentido para mim e que literalmente isto é o Notion, que é onde eu guardo lá todas as minhas informações, que é como se fosse um segundo cérebro, seja a gestão de projetos, toda a parte de produção, toda a parte comercial, tudo fica aqui organizado. Estas três aplicações complementam-se umas às outras, portanto, a próxima é o calendário, que também é do Notion, e que é onde eu faço toda a gestão de tempo. O grande diferencial aqui é, além de ser obviamente é um calendário, todos conseguimos ter um calendário no nosso telemóvel, mas todos temos eventos pessoais, todos conseguimos colocar lá a imagem de alguma coisa, mas é a questão de conseguirmos comunicar e fazer as bases de dados que nós temos no nosso cérebro para o nosso calendário. E isto aqui para mim foi, a partir do momento que eu percebi como é que isto funcionava, e atenção que isto foi super confuso para mim no início, eu instalei, desinstalei não sei quantas vezes, desistia, mas até começar a perceber, e como eu vos estava a dizer, a questão da AI, com a ajuda de ChatGPT, que seja, perceberem como é que isto funciona, eu comecei a mudar a forma como eu organizo as minhas coisas através destas ferramentas. E aqui, seja agendamento de reuniões, seja essas tais bases de dados, fica tudo organizado no calendário. Depois aqui é simplesmente a central dos e-mails, onde acabo por designar aqui como se fosse o alinhamento, que é aquilo que tem que realmente ficar registado, seja envios de propostas, envios de faturas, onde na lei as coisas convém ficar ali, ou seja, num e-mail escrito, em vez de ser uma simples mensagem por WhatsApp. Portanto, isto também acaba por se comunicar com todas as outras ferramentas. E depois a última, sei também estar aqui a massacrar muito, esta aqui eu acho que é super diferenciadora e falo-vos de um problema que tenho e que vou evoluindo e querendo sempre melhorar, que é a comunicação. Isto é o quê? É o Beeper. E o que é que eu vos faço de resumo sobre isto? Obviamente, nós temos Instagram, temos que mostrar o nosso trabalho, temos que meter stories, temos que estar atentos a tudo, só que o problema é que nós estamos constantemente, e eu falo por experiência própria, a momentos em que não devemos a estar ali a dar scroll, em vez de estarmos a editar o vídeo, em vez de estarmos a responder ao cliente, em vez de, portanto, é uma cena benéfica, mas uma cena chata que, se não for controlada, torna-se um problema
e por isso eu tenho tipo bloqueio no Insta e depois há a questão que me massacrava, eu tenho bloqueio no Insta e depois eu recebo leads para o Instagram, clientes, como é que eu vou fazer? Vou estar sempre a desbloquear e é aqui que entra o diferencial, tanto para este problema para mim, como uma única caixa centralizada com mensagens do WhatsApp, mensagens do Instagram, SMS, se usarem Facebook, Messenger, Telegram, o que seja, numa única caixa é o Beeper. Eu recomendo profundamente, isto está a mudar a forma com que paro de me distrair com o Instagram e que preciso de centralizar tudo numa única caixa, por isso fica aqui, digamos que o núcleo na forma de gestão como me organizo e esta última principalmente também é mesmo muito importante. E agora, passando só aqui à questão do Notion, só para vos mostrar um pouco da forma como me organizo. Lá dentro estou constantemente a melhorar com AI, como eu vos tinha dito, e a criar dashboards diferentes na forma com que ficam as visualizações daquilo que eu preciso. Neste caso, a parte comercial, onde lá está, os projetos entram ao preencherem um formulário automaticamente e depois têm todo um status em que tem que passar pelas reuniões, tem que passar pelo processo de orçamento e tudo mais até ser aprovado. E aqui em cima tenho as estatísticas do número de clientes, número de projetos, qual é o ticket médio. Portanto, esta ferramenta consegue fazer com que vocês criem as vossas visualizações personalizadas, tanto aqui para a parte comercial, como a parte da produção, que neste caso, lá está, é a partir do momento que os projetos são aprovados, aqui há uma distinção, porque um projeto pode ter diferentes conteúdos, então o projeto também tem, obviamente, o seu status, e depois os seus conteúdos, era aqueles passos que eu estava a dizer, da questão da decupagem, da edição, se tem que estar em aprovação, ou seja, já foi enviado para o cliente, ou seja, existe toda esta análise e que, se tivermos 1, 2 vídeos, pode não haver tanta necessidade. O problema é quando entra um volume gigante e nós temos que nos organizar e saber por onde nos guiar, e senão o cliente do nada há um vídeo que ficou perdido e tem nas notas da Apple e não há uma centralização de toda a informação para ser prático e rápido aonde nós queremos chegar, ok? E isto aqui fica toda a informação dos projetos, desde a contabilidade, desde as alterações, desde as reuniões que ficam anotadas agora, a ouvir a cena da AI e a ler e a resumir. Tenho aqui também uma aba de discos. Aquele projeto está em qual disco? Eu sei e consigo linkar que aquele projeto está no disco 1 da NAS, está no disco 2, qual é que é o meu status, neste caso, como é que se diz, desculpem, o armazenamento, ou seja, o limite, quanto é que falta, ou seja, consigo ter toda uma análise numa única plataforma e isso para mim é diferenciador, ok? E como eu vos tinha dito também, a questão de cada vez mais estou a valorizar esta parte da gestão, tenho investido muito tempo nisto, tem sido absolutamente o meu foco e agora estou a entrar muito nesta questão de definir os processos e automatizar as coisas. Isto, obviamente, depende da fase de cada um e pode não fazer sentido para já, mas por acaso, caso alguém pretenda perceber como é que isto funciona e acha que faz sentido, tipo, no seu negócio, na sua estrutura, implementar isto, falem comigo, eu posso-vos recomendar quem consegue literalmente mapear todos os vossos processos, a forma como vocês trabalham, porque não vai ser o mesmo do que mim, cada um vai ter a sua forma e o seu negócio. E depois disto tudo ser mapeado, que isto acaba por ser só um processo comercial, existem diferentes PDFs com diferentes visualizações, depois tudo é metido em prática e estou quase morto para aquilo estar pronto e poder começar a ver aquilo a funcionar, onde tenho botões, onde tenho follow-ups automáticos, se preciso de pedir os dados da fatura, preciso de enviar a fatura, clico e aquilo está a acontecer, que obviamente nós todos conseguimos fazer isso manualmente, mas pequenas coisas que nós estamos constantemente a repetir, por vezes roubam-nos algum tempo e por muito que às vezes pareça que é pouquinho, quando vamos a ver no final de uma semana, um mês, um ano, acabam por ser horas que nós podemos estar focados noutras coisas. Portanto, isto também, obviamente, não é para quem está a começar. Por isso é que eu tentei fazer aqui um bocado a divisão, passei a parte da produção para quem ainda está a começar a dar os primeiros toques, para quem realmente já tem o seu negócio e pretende e faz sentido começar a implementar isto, eu passo a minha visão. Obviamente, eu sinto que ainda não sei quase nada, estou constantemente a aprender, mas estou a passar-vos aquilo que para mim atualmente está a fazer sentido, a fase em que eu estou, ok? Pronto, e agora, esta também foi a parte da gestão,
eu ia-vos passar só um pouco agora a questão de visão e do que é que para mim faz sentido enquanto profissional para vingarmos na indústria. Eu vou passar aqui, digamos que de forma inicial, um bocado, recordo-me precisamente, agora falando da parte das redes sociais, um pouco a minha trajetória e o meu medo de sequer começar. Portanto, se existe aqui alguém que tem medo de publicar retratos, barbearia, o que quer que seja, isso não tem que acontecer, porque podem ver, eu comecei por aí. Qualquer pessoa que realmente seja iniciante e está a começar, tem que começar por algum lado e não tem que haver um medo de julgamento. Por vezes eu posso sentir, a sério, vou mesmo publicar isto, esqueçam o julgamento, comecem simplesmente a fazer aquilo que faz sentido e vocês vão ver que existe uma evolução, e isto, obviamente, estou-vos a passar o meu lado, em que literalmente eu comecei com a cena de photography. Quantos perfis existem de nomes photography? Está tudo bem, é literalmente este o caminho que nós temos que começar para fazer as coisas. Posso-vos mostrar um pouco a transição, porque depois eu quis deixar um bocadinho o lado de fotografia, então agora vou especializar em audiovisual. Então mudei tipo o meu arroba e podemos ver em que começou a entrar já um bocado da questão do vídeo. Eu fazia tudo. Eu filmava casamentos, eu fazia batizados, fazia noite, fazia futebol, fazia corporativos. Tudo o que houvesse eu fazia. Portanto, eu precisava e queria era nessa altura perceber o que é que eu mais gosto de fazer, onde é que eu vou especializar o meu tempo máximo num único objetivo. E foi este o caminho que eu fui fazendo, ok? Em que depois também achei, isto audiovisual é muito longo, então vou só meter .rec. Então ficou só brunosousa.rec e aqui foi também uma altura, um verão muito importante, portanto, onde tive diversos trabalhos. Em todos os trabalhos que eu sabia que eram impactantes e que faziam sentido publicar no meu perfil, eu dava o meu máximo, porque eu sabia que além de eu entregar ao cliente, e o cliente ia querer ter o melhor produto possível, eu queria-os publicar e ter na minha grelha para o pessoal ver o trabalho que eu fazia. Portanto, foi literalmente isso que foi acontecendo, em que depois chega à fase onde está agora, onde, como eu vos estava a explicar, não sair, obviamente, de gravar, porque eu sei que tenho muito ainda por fazer, mas por isso é que removi, lá está, o .rec, para não ser algo tão específico de, pronto, o Bruno grava. Sim, eu gravo, mas agora eu quero passar um pouco outra imagem. E depois pode haver aquele julgamento do, estás a tentar ser influencer ou não sei o quê. E era esse julgamento que eu vos estava a dizer, para, seja essa adjetivação como acharem que os vossos trabalhos não são bons ou o que quer que seja, é literalmente isto que eu vos queria mostrar, que independentemente de tudo, e antes de saberem que, olha, agora eu vou estar a gravar o Black Coffee, vou ao Dubai e não sei o quê, houve um caminho e isto é possível para todos, ok? Portanto, antes de definires literalmente o teu nicho, vocês podem ser... eu escolhi o meu caminho, mas vocês podem só gravar casamentos, vocês também podem ficar pelo facto de quererem fazer tudo. Podem. Eu considero que especializarem-se num único nicho, num único tema, vai ser mais vantajoso. Mas acaba por ser uma opinião e posso estar enganado, ok? Mas a conclusão disto tudo é, não tenham medo, quem ainda não começou, simplesmente publique, faça com o que estiver. Não há momento certo, não vai ser ontem, nem hoje, nem amanhã, é agora, ou seja, não há problema entre não terem começado, simplesmente comecem, ok? É um bocado este o resumo que eu queria fazer. E no meio disto tudo, valorizem o vosso perfil. Eu atualmente ainda nem sequer tenho um site, poderia ter, mas levo o Instagram como portfólio, onde eu coloco todos os que sejam os meus trabalhos. Por isso, isto obviamente, mais uma vez, na minha ótica, valorizem o vosso perfil, trabalhem nas vossas capas, a vossa foto de perfil, a vossa biografia, porque quando o pessoal entra vai ter que ter um sentimento para querer ver mais, para querer vos seguir, e por isso isto tem que ser, digamos, literalmente a vossa montra, ok? E é um pouco isto que eu vos queria falar das redes sociais, e por isso mesmo,
sejam consistentes, e isto vai de encontro ao que eu já fui dizendo, para não terem medo de publicar, porque a verdade, vocês vão publicar diariamente, é para serem lembrados, é para o pessoal ver-vos e não para vos julgar. E se vos julgarem está tudo bem, cada um segue o seu caminho, não temos que ficar presos a isso. Portanto, publiquem, não tenham medo, que isto será mesmo para vocês serem lembrados, ok? E agora, sobre as tais redes sociais, eu vou-vos falar de uma experiência que também já falei até num podcast que foi aqui também no consultório do vídeo, que foi literalmente a experiência em que eu ofereci um vídeo, publiquei esse vídeo e ainda o patrocinei, e isso impulsionou completamente o meu trabalho. Obviamente eu sabia que isso ia ter impacto, mas nunca pensei que fosse a esse nível tão grande, porque foi realmente benéfico, abriu-me muitas portas, conheci muita gente, principalmente ali mais no mercado em Lisboa, até porque isto foi feito no Porto, e eu vou-vos mostrar também agora o vídeo, não sei se estava com som, também está com o delay, mas... Pronto, este vídeo foi feito em março de 2023, julgo eu, 2024. E como é que eu consegui acesso a isto? Lá está, eu vou-vos contar a tal história que eu já tinha contado. Literalmente, eu fui com o Bruno Vinhas, para quem não conhece, também é um grande videógrafo, que também é DJ, e ele ia tocar numa outra sala, não aqui nesta principal, mas eu falei com ele, pá, e que tal? Eu vou contigo, faço os conteúdos, porque depois já sabem que temos lá o cardzinho e conseguimos ter acesso para gravar. Foi literalmente isso que eu fiz. Quando entrou depois o Cura, pronto, eu sou fã do Cura, acompanho, música eletrónica, quem não gosta, cena à parte. E eu sabia que era uma grande festa, que era um grande momento para eu pegar nas minhas skills, porque, ou seja, como fui-vos mostrando, já tinha este historial e esta vantagem de já estar a trabalhar. Dei o meu melhor, captei o máximo que pude, usei também material na altura emprestado e tudo mais do Vinhas, até fica aqui obviamente o meu agradecimento a ele. E depois fiquei literalmente uma semana inteira a editar, recordo-me precisamente, eu a encaixar e a fazer com que procurasse a melhor música possível para usar. Foi literalmente uma semana. Eu sabia que eu iria publicar, já tinha aquela cena de quanto é que eu vou meter aqui, que é para isto patrocinar, será que vai valer a pena se não vai? A verdade é que eu fiz, publiquei, patrocinei, foram 200 euros e aquilo chegou tipo a 1500 likes. Claro que se não fosse o patrocínio nunca tinha tido esse alcance, mas usei uma das ferramentas que está à disponibilidade de todos nós e que podemos, quando acharmos necessário, quando acharmos justo, promover, e foi assim que eu consegui chegar a um Nuno Pinto de Lisboa, do Escalema, uma Rita Seixas, simplesmente por ter mostrado o meu trabalho, ter colocado na net, patrocinado. Depois selecionas as zonas, selecionei ali o Porto e Lisboa, ali os principais focos, e acabou por dar certo. E acaba por ser um vídeo, uma história que eu tenho para contar, porque me alavancou a minha imagem. E tenho um vídeo no perfil que está bem posicionado.
e que fez todo sentido, e foi uma fase, pá, incrível, porque nunca estava não estava à espera que fosse ter esse impacto, mas a verdade é que deu certo. E agora, obviamente, isto também pode ser um bocado hipócrita, depende, lá está, da fase de cada um, mas a verdade é que para eu ter conseguido o acesso para aquela festa, foi preciso mostrar que eu era capaz, foi preciso ter trabalhado muito, ter melhorado as minhas skills, e dar provas que, ok, podem confiar em mim, eu vou fazer isso acontecer. E para isso é uma coisa que, mais uma vez, depende da fase de cada um, sem descredibilizar o tempo com a família, o tempo com os amigos, os vossos fins de semana, o vosso descanso, as vossas viagens, mas se vocês querem, num momento da vossa vida, dar o grind máximo, para mim, seja feriado, sábado, domingo, é para fazer todos os dias acontecer, para chegar aonde eu quero. Mas, sem esquecer, obviamente, um equilíbrio entre tudo, porque tudo faz parte da vida e pode haver uma fase em que vou aliviar, vou estar mais tranquilo. Já sabemos que aquela fase mais caos é mesmo ali na época do verão. Portanto, é muito esta a filosofia que eu vou levando em determinados momentos que faça sentido, é que não há sábados nem domingos para mim, ok? E para finalizar, isto também é uma cena que eu estou constantemente a levar em consideração, tanto quando fui estudar para a Vila de Conde, como eu vos tinha falado, ou seja, foi um up gigantesco, porquê? Porque mudei de ambiente, foi uma mudança de vida ridícula, fui viver sozinho com 18 anos, novas pessoas, novas amizades, tudo diferente, e isso fez-me crescer e ter que me safar da vida, porque estava noutro mercado, ninguém me conhecia, tanto isso, como quando fui para o Dubai, e como, sei lá, eu este ano pode-me dar na cabeça e posso ir para a China, não sei, ou seja, simplesmente, quando eu sinto que, como eu vos tinha explicado, já estou naquele limiar de, ok, está a correr bem, sem julgar, posso estar bem posicionado, posso estar a ganhar bem, posso estar a fazer bons produtos, mas se a minha mente pensa, qual é que vai ser o próximo passo? Como é que eu vou fazer mais para chegar onde eu quero? Acho que isto é uma grande dica. Arriscar, mudem de ambiente. Ambiente, não precisa ser propriamente mudar de país, ok? Ambiente pode ser só a cidade, pode ser o vosso grupo de amigos, muitos fatores vão determinar isso, mas finalize desta forma que, se houver um momento em que vocês até podem estar a começar, não consigo, não sei o quê, mudem de ambiente, e podem não conseguir, atenção, claro, mudar de cidade ou o que seja, mas tentem ao máximo perceber o que é que vos está a afetar para vocês não conseguirem dar esse up. E pode ser, como eu falei, os amigos, ou o que seja, alguma coisa estar-vos a influenciar, o que seja. E mesmo para quem já está num bom ponto e quer mais. Qual é que é o próximo caminho? Vamos agora para uma cidade mais central, vamos agora para um país, porque em Portugal já estou bem, seja Europa, seja um continente, seja o que for. Presumo, isto é o que eu tenho implementado, tem dado resultado e é esta a visão que eu vos passo, ok? Portanto, se está estagnado, muda de ambiente. E para finalizar, desculpem lá se foi um bocado chato, eu tenho aqui um código QR, que isto vai para o meu Instagram. Atualmente eu tenho uma pequena comunidade que está neste momento inativa, porque eu não tenho feito, nem tenho mostrado grande adesão àquilo, que é literalmente agora o pequeno contexto que eu vos mostrei da parte da produção, da montagem e assim. Eu tenho feito, ou seja, quando eu estava a fazer, agora não tenho feito, aprofundava a fazer diretos, a tentar mostrar e explicar o meu método de edição. Gostava brevemente de voltar com isto, estou a estruturar, estou numa fase, como eu vos expliquei, de reestruturação, de mudança, e quem sabe eu volto com isto em breve. Portanto, quem porventura tiver interesse, neste link da biografia do meu Instagram tem lá um formulário só para preencherem e que eu posso vos adicionar nessa tal comunidade e talvez num futuro, em breve, possamos estar em direto e podemos estar a trocar umas ideias. E basicamente é isto. Obrigado de fundo do coração à malta que esteve aqui, que esteve cá a ouvir, mais uma vez ao Fábio. Espero que tenham gostado e é isso. Obrigado.